Vamos a mais uma entrevista, né, Julie? E o jornal agora da Rede Alesp fala com a médica endocrinologista, a doutora Kátia Seidenberger. Em pauta será a obesidade na quarentena do coronavírus. Bom dia, doutora Kátia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Doutora, então, para a gente começar, né, um assunto recorrente nessa pandemia, quanto mais as pessoas estão ficando em casa, a tendência maior é de se comer mais sem fazer exercício. Tudo bem que nesse momento, em alguns locais do Brasil, se pode retornar às atividades físicas, mas não está sendo um período fácil para quem está em casa. É verdade. É um período muito difícil de confinamento, né? Nenhum ser vivo foi feito para ficar confinado, muito menos o ser humano. E é muito difícil psicologicamente não poder ter a liberdade de ir e vir. Isso acaba trazendo muita ansiedade, juntando com a ansiedade da questão de emprego, que a economia também foi muitíssimo afetada pela pandemia. E isso acabou refletindo bastante na nossa parte da endocrinologia. Doutora, bom dia. Lilian quem fala, tudo bem? Bom dia. A gente sabe que a obesidade também é considerada fator de risco, né? Agora nesta pandemia e com essa nova doença, o coronavírus. Qual seria dicas importantes que a senhora daria para o telespectador e quem está já nessa faixa de obesidade que ainda não procurou ajuda médica? Tá. As dicas não mudam muito em relação ao padrão, né, no combate à obesidade. Então, tentar ter em casa alimentos sempre mais saudáveis, né, porque quando bate a ansiedade, as pessoas tendem a procurar os alimentos mais ricos em carboidrato, em açúcares, em gorduras. Então, tentar evitar ter esse tipo de alimento industrializado, como bolachas, alimentos prontos, tipo lasanha, salgadinhos, tentar ter mais frutas, verduras, evitar ter à mão alimentos que têm alta densidade calórica, tá? E agora que a pandemia está um pouquinho melhor, já dá para fazer alguma caminhadinha, sempre de máscara, em ambiente aberto, ao ar livre. Doutora, agora, já que a senhora acabou de falar, né, que a pandemia está melhorando, a gente gradualmente está voltando a alguns afazeres que antes estavam proibidos. Eu queria saber da senhora, como é que está o consultório agora? Porque durante a pandemia, o isolamento social, com certeza as pessoas comeram muito, ansiedade, estresse, e a maioria acaba descontando, né, na comida. A senhora já está vendo um reflexo disso nos atendimentos, no aumento da procura ou ainda não? Sim, já houve um aumento da procura, as pessoas... Até dá para entender, né? Ninguém estava com cabeça para dieta num período de tanto estresse, né? Causado pela pandemia, as notícias, é morte daqui, é lotação de UTI dali, né? Muito difícil mesmo, e mais a parte econômica, etc. Isso trouxe muita ansiedade, as pessoas, de fato, houve já uma procura maior, a causa da procura da consulta já está sendo: doutora, eu engordei 5 quilos, 6 quilos durante esses 4, 5 meses, e é uma tendência, já está aparecendo, sim. A gente sabe, né, doutora, que muitas vezes a gente já sabe como comer, mas nada como uma ajuda médica, né? Quando a gente vai à procura de um médico, o resultado parece que é muito mais fácil da gente obter. E sobre a obesidade infantil, doutora, nessa quarentena também, a senhora observou, teve alguma logística muito grande de aumento de crianças também procurando uma ajuda médica para poder emagrecer? Sim, assim, o meu consultório é mais de adultos, né? Então, assim, mas em termos de criança, já vários estudos foram publicados, tá? Mostrando mesmo que houve um aumento, que houve um ganho de peso muito grande por parte das crianças, tá? E, inclusive, muito interessante daqui, que mostra que as crianças que vivem em apartamento tiveram uma performance escolar pior do que as que moram em casa, por ter um maior confinamento, e também acabaram por ganhar mais peso. Por quê? Porque elas
podem fazer menos atividade física, né? Aquele período que não podia sair absolutamente quase nada na rua, tá? É verdade, doutora, desculpa. Lilian, por favor. Ô, doutora, assim, doutora, a senhora poderia também trazer, porque existem muitas dúvidas, nós, né, que somos leigos no assunto, qual que é a diferença de obesidade e de excesso de peso? São sinônimos ou tem diferença, principalmente para a saúde? Não, não, não. Nós classificamos obesidade com base no índice de massa corpórea, tá? Que é o famoso IMC. IMC é peso em quilos dividido pela altura ao quadrado em metros, tá? Então, assim, quando um peso normal é um IMC entre 20 e 25, sobrepeso é entre 25 e 30. Obesidade é acima de 30. E aí nós dividimos em obesidade leve, que é até 35, obesidade moderada, que é até 40, e obesidade grave ou mórbida, que é acima de 40. E conforme vai aumentando o IMC, tá? Logicamente, vão aumentando o risco de ter doenças relacionadas ao excesso de peso. Agora, doutora Kátia, agora sim, né? A obesidade, a gente sabe que ela aumenta os riscos de outras doenças. Quem já tinha ali uma predisposição... E, na verdade, eu queria tirar essa dúvida com a senhora. Existe esse termo, predisposição à obesidade? Olha, quem é uma criança que seja filha de 2 pais obesos, ela tem uma predisposição genética de 80% de ser obesa, tá? Então, a genética realmente é algo muito forte, tá? Eu acho que deve se levar em conta isso quando já desde criancinha, né, já estimular a questão da atividade física, porque é muito forte a genética. Então, sim, existe essa predisposição. E, doutora, com relação, então, à obesidade, aumentar os riscos de outros tipos de doenças, queria que a senhora elencasse para a gente, para quem está ouvindo, vendo a gente, elas. E a gente sabe que, nesse momento de pandemia, de Covid-19, essas outras doenças podem influenciar e muito o quadro clínico de quem contrair a Covid. Exatamente. É assim, se é que a Covid vai trazer, né, alguma pouca coisa de bom, né, é que tá sendo muito iluminada, né, está sendo muito falada a obesidade. Então, as pessoas realmente estão se dando conta que obesidade não é uma questão estética apenas, tá? É uma questão de saúde. Então, uma pessoa obesa, ela tem uma evolução pior em qualquer infecção, tá? Isso a gente já sabia em relação a outras infecções, a pneumonia, tá certo? Então, quem realmente tem Covid tem uma chance maior de que o Covid seja mais grave se essa pessoa for obesa. E o problema é que a obesidade, ela acaba trazendo muito mais doenças. Então, uma pessoa obesa, ela tem mais risco de ter diabetes, tá? Que é um fator de risco bastante severo, digamos, tá? Para o Covid. A pessoa também tem mais hipertensão, que também é sabido que aumenta o risco, né, de ter um Covid mais grave. Então, a obesidade é uma doença e que traz uma série de outras doenças. Então, só ela já é um critério de gravidade. Ter a obesidade ainda facilita muito mais ter hipertensão, ter diabetes, qualquer infecção, a recuperação é muito mais lenta, tá? As doenças cardiovasculares, né? Os obesos têm muito mais infarto, muito mais derrame. Aliado a isso, os obesos também têm muitos tipos de câncer numa frequência mais elevada, tá? E, doutora Kátia, até justamente nessa questão que a senhora falou, né, que a obesidade não é estética só. A obesidade é uma questão de saúde pública e a própria Organização Mundial da Saúde diz isso. Nesse sentido, qual que é a sua análise que a senhora faz sobre essa questão das políticas públicas com relação à obesidade no Brasil? Olha, assim,
na realidade, política pública no Brasil é muito ruim para qualquer coisa, tá certo? Mas de vez em quando surge alguma coisa boa. Ainda nos anos 90, teve um programa aqui em São Paulo que chamava Mexa São Paulo, estimulando uma atividade física programada e não programada, tá? Então, eu acho assim, infelizmente, né, o governo, né, ele enxerga todo mundo como um número, né, como um cifrão. Então, deveria se fazer a conta, né, que você perder vidas por obesidade, você ter uma pessoa que fique com sequela de um AVC, custa muito aos cofres públicos, tá? E deveria-se sim fazer uma cidade um pouco mais planejada do ponto de vista de segurança para que as pessoas possam andar nas ruas, tá? Sem serem assaltadas e sem também levarem tombos nos buracos, tá certo? A questão das ciclofaixas foi algo razoavelmente bem feito em alguns locais, né? Porque onde tem ladeira e tem locais que simplesmente desaparece, né, a ciclofaixa. Então, assim, caberia ao poder público, né, facilitar que a população pudesse andar mais a pé pela cidade, tá certo? E tem a questão de educação nas escolas, tá? Porque é de criança que você muda os hábitos alimentares. Perfeito. Obrigada, doutora Kátia, por essa contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp, um tema muito recorrente e importante aqui para a população, em especial nesse momento de pandemia. Muito obrigada. Por nada.